Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Muito bem, Sr. Doutor, vamos avançar então para esta decisão que tomou de ser candidato a, e obviamente que agradeço aqui este contributo, que é sempre muito bom do ponto de vista médico. Esta nossa conversa tem esta dupla vertente de podermos falar de medicina, o Dr. Manuel Sá Nogueira poder falar, e também de política. É um homem que está na política há muitos anos, portanto conhece o PSD melhor que ninguém, também neste Conselho, e agora toma esta decisão de ser candidato à Assembleia Municipal. Pergunto-lhe, porque é uma posição da sua parte que as pessoas esperam seguramente há muito tempo, porque provavelmente até candidato à Câmara Municipal, muita gente me foi dizendo isso, mas esta é uma opção, e pergunto-lhe o que é que o levou a aceitar este convite da atual Comissão Política, dirigida pelo nosso amigo André Gustavo. Obviamente que o André Gustavo tem um papel importante, enfim, na minha decisão, mas sobretudo porque me apresentou um homem que eu considero extraordinário. O engenheiro Manuel Teixeira é um homem que, depois de se ter tempo para o ouvir, de se ter tempo para nos apercebermos da capacidade, do entusiasmo, do querer que ele tem, foi isso que me convenceu. Digamos que a grande razão, a razão inicial é: eu sou um social-democrata. A segunda razão, porque eu estou na Assembleia Municipal e nunca na Câmara, porque eu penso, o passado, até no Partido Socialista, não o desmente, os médicos devem-se continuar a ser médicos e não temos, infelizmente, um número suficiente de médicos para podermos prescindir das pessoas que trabalham na medicina. Enfim, nós no Centro-Sul, e eu era na altura coordenador da USF, ressentimos-nos muito da falta do Dr. China, que é um excelente médico e é uma excelente pessoa, não é? Pronto, o mandato dele para os doentes foi bom o Dr. China ter saído da Câmara Municipal. Obviamente que sim, e para a saúde, a pessoa do Conselho também. O Dr. China é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa com uma capacidade de trabalho incrível. Pronto, foi muito melhor aproveitado como médico do que como político. Pronto, independentemente dos méritos que teve. Enfim, eu devo dizer que não votei no Dr. China, de quem eu sou amigo há muitos anos, mas que lhe disse: tenho que te agradecer o melhor ar que se respira quando começaste a exercer o teu poder como Presidente da Câmara. De facto, ele transmitiu também para a política a sua maneira de ser, uma maneira de ser aberta, leal, franca. Como é que viu o Dr. Sá Nogueira todo esse processo que envolveu o Dr. China na altura? Olha, deixe-me ser egoísta. Quando de facto começaram os problemas no Partido Socialista, obviamente que eu acho que o Dr. China não merecia ter sido tratado da maneira como foi. Não merecia. Acho que é um homem que nos merece respeito pelo seu passado como cidadão, como seu passado como médico e também como seu passado como político. Um homem de uma lealdade incrível. Eu muitas vezes questionei, porque me dava jeito também, não é? Questionei, é mesmo assim? Sim, questionei alguma da lealdade que ele tinha. Mas ele é e sempre foi leal àquilo em que acreditava, em que ele acreditava. Não vamos confundir lealdade com lealdade cega. Ele não é cego. O Dr. China é um homem que vê bem e vê até provavelmente mais além do que os outros. Mas é um homem profundamente leal e ninguém o pode acusar de deslealdade. A partir do momento em que ele é Presidente da Câmara, é natural que assuma também um projeto que tenha um cunho pessoal. E conhecendo eu como conheço o Dr. China, foi um homem que se centrou, por exemplo, no equilíbrio das contas. É um homem que não é capaz de gastar 20 sem ter 40. Ele foi Presidente dos Bombeiros e comprou muitas ambulâncias, mas tinha sempre o dinheiro para as comprar, nunca se endividou, nunca contou com dinheiros futuros para pagar contas passadas. Portanto, e como Presidente da Câmara, eu sei, porque ele me contou e porque outras pessoas também me confirmaram, que de facto era um homem muito preocupado com as despesas. Ele procurou cortar muitas das despesas que não faziam sentido. Embora algumas delas provavelmente muito agradáveis, como algumas festas, algumas iniciativas que de facto,
são bem-vindas num país rico e numa Câmara rica, mas provavelmente não comprometem ou podem comprometer a ação de uma Câmara no futuro. A parte do egoísmo estava onde? A parte do egoísmo. Porque eu, enquanto coordenador, me senti muito mais respaldado quando o Dr. China reassumiu o seu lugar como médico na USF o Basto, onde ainda hoje exerce com afinco e com uma competência fantásticas. Do ponto de vista da política, portanto, eu aprendi também isso com o Dr. China. Mais vale intervir na política num sítio que não comprometa a nossa ação profissional. E aquilo que o Manuel Ribeiro me estava a dizer, de que muitas pessoas diziam, você devia ir para a Câmara. E seguramente já devem ter dito isso também. Sim. A cada passo as pessoas dizem, o senhor podia ser um bom Presidente da Câmara. Ok, e você queria perder um médico? E as pessoas dizem, não. E com isto não estou sequer a ser vaidoso, a dizer és insubstituível, ninguém é insubstituível. Ninguém. E eu daqui a uns anos vou-me reformar e as coisas vão de continuar. Tendo em conta aquele dado que dizia há bocadinho, que hoje são poucos os médicos, que fazem muita falta ao Serviço Nacional de Saúde e não só, portanto essa seria uma posição que deixaria abandonados, digamos, os próprios médicos. Inclusivamente... E as pessoas percebem isto? Inclusivamente as pessoas sabem, e quem está a ouvir, por exemplo, e que é utente do Arco, por exemplo, sabe que o Dr. Jorge se reformou e reformou-se graças à sua vontade só aos 70 anos, quando era inevitável que tivesse que reformar-se, e ainda hoje não foi substituído. E eu conheço... Aliás, eu recordo-me quando o Dr. Maia Ramos me dizia aqui há dias que ele tinha reformado, eu perguntei-lhe, mas ele que idade tem? Ele tem 70, e eu julguei que era mais novo, portanto o tempo vai passando e nós nem damos por ela. Exatamente. Mas acredito que essa ligação se perdeu. Mas curiosamente, o meu último interno, que se tornou especialista em Medicina Geral e Familiar, podia ter ficado em Cabeceiras. Ainda não houve concurso, enfim, eu quero acreditar, e conversando com o Dr. Novaes de Carvalho, há uma esperança real de que, de facto, seja colocado um médico no Arco de Baúlho no princípio de outubro, embora possa não ser exatamente no dia 1, enfim, dificilmente será no dia 1 também, e, enfim, eventualmente até poderá ser um homem que passou aqui por Cabeceiras, embora brevemente, o Dr. Pedro Pinto, e teria saído a sorte grande a Cabeceiras se o Dr. Pedro Pinto vier para cá, porque quando fala do Dr. Novaes de Carvalho é o senhor da RS Norte, correto? Não, o Dr. Novaes de Carvalho é o presidente do ACES do Alto Ave, ao qual pertence o Centro-Sul de Cabeceiras. Foi com quem eu conversei muito recentemente, que me diz que continua à espera de uma resposta também da RS Norte, porque também decide nestas coisas, e esta conversa foi lá para março, abril, e o que é curioso, é muito tempo, não é? O que é curioso é que nós continuamos a formar muitos especialistas em Medicina Geral e Familiar e mais de 30% continuam a abandonar, digamos, a carreira médica e vão para o estrangeiro, vão para o setor privado, o que me parece, de facto, que é um bocadinho incompreensível. Deixe-me dizer-lhe isto. No norte do país, e na RS Norte nomeadamente, quase todos os centros de saúde, quase todos os agrupamentos de centros de saúde têm internos. Em Lisboa não há muitas OSFs, não há muitos internos, portanto mais de 2/3 dos internos são do norte. Depois há uma boa parte também ali no centro, mas o que é que acontece com o indivíduo que acaba uma especialidade? É colocado em Lisboa ou Sintra. E repare que não estamos a falar de qualquer coisa que não seja palpável, que as pessoas não percebam. Se eu, com 30 anos, me disserem assim, você viveu a sua faculdade, formou-se no Porto, fez o internato geral, portanto, ao ano comum, fez 4 anos de especialidade, provavelmente já ganharia algum dinheiro, já não quereria viver na casa dos pais, eventualmente comprou uma casa e, de repente, acaba na especialidade e sabe que na USF onde trabalhou há vagas, no seu centro de saúde há vagas, no seu agrupamento de saúde há vagas e, de repente, dizem, não, o senhor vai para Sintra. Está bem, eu vou para Sintra. Olha, e vou viver aonde? Depois aluga lá uma casa.
Pois, mas uma renda de casa em Lisboa, enfim, para sermos modestos, andará à volta de 1.500 euros. Uhum. E o médico ganha 2.000. Mas depois vive de quê? Como o quê? Não é? Não é fácil. E depois, ainda por cima, existem solicitações. Constituíram-se N grupos privados que têm necessidade de médicos, que pagam até ligeiramente acima daquilo que paga o Estado e, de repente, absorvem-nos. É uma opção válida? Exatamente. Discutiu-se, e com alguma razão, que os médicos deveriam continuar na função pública durante X anos. Eu, do ponto de vista teórico, acho que a maioria das pessoas vai dizer sim, é justo. Eles licenciaram-se em medicina, fizeram um internato complementar. É justo que tenham um período em que deviam estar na função pública. É verdade. Mas não porque seja uma dívida que eles tenham ao Estado. Porque as propinas foram os pais que lhes pagaram. O internato foram horas que eles trabalharam. E vou-lhe dizer, nunca nenhum médico trabalhou tanto como trabalha no internato. Porque no internato, pela necessidade que ele tem de enriquecer o seu currículo, ele trabalha muito mais horas do que aquilo que normalmente... Em boa verdade, não devem nada a ninguém, muito menos ao Estado. É o Estado. Exatamente. Se calhar aquilo que eu penso que terá de haver é que, de facto, deve ser exigido, da mesma maneira que se exigem aos profissionais de saúde no Norte, que tenham internos e que formem internos, e que sejam pessoas que vivam lá e que estejam habituados a viver lá, porque fizeram a faculdade lá, porque têm família lá, e que façam a sua, digamos, reestruturação dos serviços de maneira... E depois, ainda por cima, enfim, e sem querer alongar-me no assunto, porque também não queria fugir à política, a política de saúde, de facto, não lhes oferece nada. Aquilo que está a acontecer, eu vou dizer, por exemplo, aqui em Cabeceiras de Basto, nós temos uma médica que nesta altura estará a algures no Bom Barral, ali na zona periférica de Lisboa, que toda a gente conheceu como médica a aguardar o internato, a aguardar a colocação no concurso, e que se um dia pudesse viver para Cabeceiras, seria uma mais-valia. Mas se ela quer vir para Cabeceiras, por acaso não é das pessoas que falta. Sei que vai religiosamente ao domingo à noite e só vem quando o serviço acaba, e muitas vezes até não virá. Mas se a doutora Zita Lopes, e daqui concretizo e presto a minha homenagem, se um dia viesse para Cabeceiras, seria uma mais-valia enorme e seria uma garantia de qualidade. Se nós pensarmos, quando eu vim para Cabeceiras de Basto, em 1987, faz este ano 33 anos que eu vim trabalhar para Cabeceiras de Basto, tínhamos uma equipa na altura, o Dr. Maia, o Dr. China, a Doutora Regina, o Dr. Jorge e a Doutora Isabel tinham sido colocados nesse mesmo ano, de 87, 5 médicos. Depois toda a gente se foi embora. Tivemos cá outros médicos que entretanto se foram embora, e tivemos uma estabilidade enorme durante todos estes anos. Devo dizer, por exemplo, que o Centro de Saúde de Cabeceiras de Basto é dos poucos centros de saúde que tem o SAP a funcionar. Pois. Há médico 24 horas a trabalhar, 365. O que é que se passa aqui nos conselhos ao lado para ter um bocadinho essa ideia. Exatamente. As pessoas vêm... Não reconhecem isto, é verdade. Não, as pessoas só reconhecerão um dia se os... E Deus queira que não. Sim, Deus queira que não. Mas, por exemplo, também é bom que as pessoas saibam que no pior período da intervenção da Troika, eu e o Dr. Maia Ramos, por exemplo, estivemos lá a trabalhar 12 horas. Exatamente. E no fim o que veio para a nossa conta foi 9 euros. Atenção, não foram 9 euros por hora, foram 9 euros nas 12 horas que tivemos a trabalhar. Não deu para pagar sequer o almoço ou o jantar. Portanto, não só se criou uma equipa que é estável há 33 anos, com pessoas... E o exemplo vem do Dr. Matos, vem do Dr. China Pereira, que também se fartou de fazer urgências e que agora voltou a fazer urgências porque é necessário. Portanto, a generosidade do Dr. China Pereira vai a esse ponto. Voltou, ele que tinha dito, pronto, que estava cansado, que já tinha uma certa idade. Mas é preciso que as pessoas
percebam que isto também é política, não é? É política de saúde, é o nosso bem-estar, e isso é a razão porque eu, tendo sido entusiasmado pelo projeto que ouvi da boca do engenheiro Manuel Teixeira e de toda a comissão política e do envolvimento que se vai dando às pessoas, a maneira como se criou de baixo para cima uma equipa, e assente em ideias, não em pessoas, não em barões, não em figuras, mas assentes num diálogo, numa construção, numa forma participada em que a minha opinião, a opinião do engenheiro Manuel Teixeira, a opinião do André Gustavo, é tão válida como a opinião da última pessoa que nós convidamos. E se o convidamos foi porque lhe reconhecemos mérito, e temos que mostrar que eles não vão fazer aquilo que nós queremos. Vão dar um contributo para que todos façamos aquilo que seja melhor para Cabeceiras. Deixa-me colocar-lhe aqui uma outra questão. Este é o regresso também do PSD a uma candidatura em nome próprio. 2017 ficará marcado, eu não sei se lhe posso chamar pelo erro de este acordo, mas essa foi uma conversa que eu, entretanto, tive muitas vezes com o nosso amigo José Manuel Fernandes, na altura presidente da Distrital de Braga do PSD, dizendo que se calhar não seria boa ideia, como infelizmente acabou por se revelar, infelizmente para uns, felizmente para outros, nomeadamente para o Partido Socialista, que teve aqui a possibilidade de ganhar as eleições. Mas este é o regresso do PSD, no fundo, à política ativa, depois de um tempo em que esteve ausente. Como é que está a encarar este renascimento do partido? Com muita esperança. Com muita esperança. Eu acredito que quer localmente, quer regionalmente, quer até do ponto de vista nacional, possam surgir movimentos de cidadãos, eventualmente depois transformáveis ou não em partidos. Acredito que a participação não se deve esgotar nos partidos. E digo muitas vezes que o renascimento e o aparecimento e o surgimento desses movimentos muitas vezes significa um certo enquistamento dos partidos, não é? Os partidos tendem a tornar-se numa família, e não estou a fazer nenhum humor em relação ao governo, tendem a tornar-se uma família e tendem a proteger-se e resguardar-se de ideias novas. Há bocadinho estava a dizer-lhe que recebi hoje um post muito engraçado e que terminava desta maneira, aquela história do eletrocardiograma, que dizia assim: quando nós olhamos de uma forma diferente para as coisas também têm tendência para se tornarem diferentes. Isto não é nenhuma alienação. Isto significa que um ponto de vista diferente faz construir ideias novas. E eu penso que o Conselho, que tem, digamos, necessidade de ideias novas. Nós temos necessidade de pessoas novas, não porque seja necessária a mudança se as pessoas não sentirem, e digamos, o verdito vai ser dado nas urnas e pelo povo, e eu tenho imenso respeito e nunca me sentiria sequer nem amesquinhado, nem apocado pelo facto de não ganhar eleições. Eu acho que as eleições existem exatamente para aferir do mérito das ideias, aferir do mérito das equipas, aferir do mérito, digamos, do envolvimento que nós conseguimos transmitir às pessoas. Soutor, tendo em conta aquilo que se vai dizendo hoje em dia, quando vemos, por exemplo, como é que Donald Trump ganhou as eleições, portanto, onde algumas coisas por trás podem funcionar, o mérito é suficiente para ganhar eleições ou é preciso ir mais além? Não, obviamente hoje já não é suficiente. Aquele contacto do porta a porta, da minha ideia é esta e votei nela ou não, já não é suficiente. Não. Embora, olha, numa conversa informal, num sítio informal, com pessoas não escolhidas, alguém dizia que um dos grandes defeitos do PSD de Cabeceiras é que falava muito para dentro. Isto é, havia um bocadinho a ideia de que era preciso convencer o partido para haver uma candidatura. E aquilo que é necessário de facto fazer é sair para fora O que é que querem os eleitores de Cabeceiras? O que é que quer o Zé, a Maria,
O que é que eles querem da Câmara de Cabeceiras? Alguém tem ideia? Porque um jovem, quando eu vim para Cabeceiras, tinha 28 anos, aquilo que eu queria da Câmara de Cabeceiras era vias de comunicação boas, era um bom saneamento, era uma água de qualidade, era uma aposta, digamos, no ensino. E hoje? As pessoas querem o mesmo? Vão querer sempre o mesmo? O que é que as pessoas querem? Por exemplo, o Dr. China achava que era importante que houvesse uma ideia de Cabeceiras. Da mesma maneira que Montalegre tem a Feira do Fumeiro, que tem as Sextas-feiras 13, era preciso que houvesse uma atração. E não nos esqueçamos que o turismo é provavelmente uma das vertentes que provavelmente, em termos de criação de riqueza, em termos de criação de emprego, provavelmente será uma boa aposta. Mas alguém já perguntou às pessoas de Cabeceiras o que é que elas querem? O que é que elas esperam de Cabeceiras? Porque, por exemplo, criou-se um centro hípico em Cabeceiras. Mérito. Criou-se um centro hípico. Mas quantas pessoas andam a cavalo em Cabeceiras? Será que o custo-benefício, em termos sociais, eu não sei quanto custa, mas será que essa aposta é uma aposta que vem de baixo para cima ou vem de cima para baixo? Porque eu posso achar, e há um exemplo na medicina que é muito engraçado. Havia um país muito pobre na área da África subsaariana, muçulmana, que era, de facto, tinha problemas. E chamaram-se os melhores especialistas da Organização Mundial de Saúde, que fizeram um diagnóstico de situação. Era preciso ter água, era preciso saneamento, era preciso uma série de coisas. E os países produtores de petróleo investiram imenso dinheiro naquilo. E aquilo foi um fracasso enorme. E as pessoas disseram, mas porquê? E a primeira resposta foi: ninguém perguntou às pessoas o que é que elas queriam. Provavelmente todas elas beneficiaram do facto de haver saneamento e água. E isso provavelmente era. Mas, por exemplo, aquele povo andava muito desnudado, com uma pequena tanga. E muitos homens, até porque caçavam, porque faziam grandes esforços, tinham hérnias inguinais. Não houve um único tostão investido no tratamento de hérnias inguinais. E os líderes, e em África nós sabemos que os homens são muito os líderes, condenaram completamente, porque a imagem que eles transmitiam era mais fraca quando tinham hérnias inguinais. E a expressão portuguesa, eram rendidos. Exatamente. Eram mais frágeis. E isto, no fundo, serve para explicar que, de facto, é preciso perguntar às pessoas o que é que elas querem. É preciso ouvir o povo. Mas ouvir o povo não se esgota nas eleições. Porque essa é a essência, o voto. Mas não é tudo. Soutor, e sendo médico, tendo proximidade com muitas pessoas, pergunto-lhe o que é que lhe diz o povo. Ou o que é que lhe pergunta ao povo, o que é que quer o povo? Olha, fundamentalmente a questão do emprego. A questão da empregabilidade é uma questão extraordinariamente importante. Eu devo dizer que venho de uma família, o meu avô era um grande republicano e era um grande entusiasmo do cooperativismo. E eu, que ouço falar, não sei de quanto isto será científico, me dizem que a região de Basto, por exemplo, será provavelmente a melhor região para vinhos verdes de todo o norte do país. Até porque é uma sub-região também. É uma sub-região e nós vemos que começaram a aparecer, por exemplo, alvarinhos em Cabeceiras fantásticos e, de facto, melhorámos. Mas quanto tempo, eu estou aqui há 33 anos, quanto tempo demorou a fazer o estudo das terras? A termos dinheiro suficiente para termos um enólogo? Para termos alguém que nos ensine? Porque quando eu vim para Cabeceiras, era o nacional, o Jaqui, o americano, que peço desculpa para quem gosta dele e que tanto trabalha e tanto o ama, mas não são vinhos que se vendam. Não são vinhos... E hoje isso está bem à vista, não é? Exatamente, já, grande parte dessas vinhas foram arrancadas. É preciso o turismo. O turismo. Não adianta fazer casas de turismo de habitação. As pessoas vêm uma vez e adoram
A minha mãe dizia sempre que Cabeceiras parecia a Suíça. Quando vinha de carro e passava por aqueles montes de Faf, dizia, mas isto parece a Suíça. Mas provavelmente uma família de gente jovem não vem a Cabeceiras mais do que uma vez para ver a natureza. Tem que se entreter, tem que haver, e há uma etnografia, há toda uma série de coisas que têm que estar entrelaçadas. Isto tem que ser uma forma pensada globalmente. E eu penso que, não sendo propriamente a vocação da Câmara, a Câmara pode ser um facilitador. Porque pode agregar nos seus técnicos. Posso estar a dizer uma enormidade, mas também não me assusta, porque isto são ideias, eventualmente passarão por um crivo também, quer o crivo da votação, quer o crivo depois das autorizações, das CCREs, etc. Porquê é que a Câmara não tem um enólogo que ajude os pequenos produtores? Porquê é que a Câmara não faz estudos químicos dos solos? Porquê é que a Câmara não organiza meetings e diz, pronto, ok, vocês têm aqui tem a hotelaria, vamos organizar semanas temáticas nos restaurantes, vamos fazer toda uma série de uma forma integrada, para que quem chega a Cabeceiras, numa sexta-feira, possa ir, por exemplo, almoçar num restaurante que eventualmente se possa constituir em Bucos e ver o jogo do pau. Porque a maior parte das pessoas não viu, e se vir vai gostar certamente, e que no sábado não possa assistir ao rancho folclórico da Arosa a fazer uma desfolhada quando for criar esta ideia de que de facto o turismo, e nós vimos que com esta história da pandemia, quando as pessoas começaram a fugir das praias, dos grandes hotéis, digamos, e passaram a fazer férias, muita gente veio para o interior e muita gente descobriu. É aproveitar houve muita gente que veio a Cabeceiras. Quem esteve cá no verão, como eu, viu muitos imigrantes. Muitas caras desconhecidas. Muito provavelmente muito menos imigrantes que anos anteriores, Isso é mas verdade. viu muita gente que vive em Portugal e que veio a Cabeceiras e que redescobriu. Eu há muito poucos dias fui surpreendido por uma jovem engenheira, por uma jovem licenciada em Ciências Farmacêuticas, que queria trabalhar em Cabeceiras. Tem uma licenciatura e quer trabalhar em Cabeceiras porque adorou, nunca tinha vindo a Cabeceiras, tinha uma avó remota e veio a Cabeceiras, esteve aqui de férias e disse, não, eu vou mudar a minha vida, eu quero viver em Cabeceiras. Quando alguém me pergunta, eu tenho muitos amigos em Lisboa, a minha família vive em Lisboa, onde é que tu vives? Olha, vivo no Paraíso, do lado esquerdo da autoestrada, quem vai em direção à Espanha. E não digo isto por piada, digo isto porque de facto é bom viver em Cabeceiras. E eu quero, com o meu contributo, quero que as pessoas humildemente aceitem aceitem a minha humildade de não querer ensinar nada a alguém, mas procurar que as pessoas desenvolvam um espírito crítico, desenvolvam uma ambição, desenvolvam uma construção, passem a olhar Cabeceiras e as coisas de uma forma diferente para poder transformar Cabeceiras numa coisa diferente. E tendo em conta que as pessoas se habituaram ao longo de muitos anos a ter de facto ou ter uma situação que é um facto consumado, o candidato é este, é aquele, as ideias são estas, depois o diretório partidário diz que é aquele que tem que ser eleito, e as pessoas habituaram-se e vão dizendo é mais do mesmo, portanto se calhar estamos aqui a perder tempo. Como é que se inverte esse pensamento negativo que as pessoas têm, que as afasta da política, mais grave que tudo, que as leva a acreditar e vou ser muito direto, em partidos como o Chega, com ideias nacionalistas, antifascistas, como se vai dizendo por aí, e essa não é naturalmente uma expressão minha, porque as pessoas começam a ser seduzidas por aquilo que é o canto da sereia, porque quando me dizem, não, o André Ventura diz isto e ele tem razão nisto. E eu pergunto, mas isso concretiza-se? Portanto, como é que evitamos esse tipo de situações quando movimentos populistas, que são mesmo assim, podem pôr em perigo a nossa democracia? Primeiro que tudo, com respeito pelas pessoas. Primeiro é preciso ouvi-las. Aliás, isto também é uma deformação profissional. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, aos meus internos, ouçam o doente. Primeiro que tudo, ouçam. Aliás, um homem que provavelmente... E este doente pode-se aqui aplicar à política, às pessoas em particular. Exatamente.
Sir William Osler dizia: ouçam o seu doente, ele está a dizer-lhe o diagnóstico. E eu digo: ouçam o povo, que ele está-vos a dizer como é que isto se resolve. Obviamente que isto passa por um processo em que nós não podemos aceitar que existam grandes devedores dos bancos, que os bancos vão à falência, que todos nós, eu costumo dizer às vezes na brincadeira que sou um homem rico sem ter dinheiro. Porque sou dono do BPN, sou dono do Novo Banco, sou dono do Montepio, sou dono de meio dono da Caixa Geral de Depósitos, e que de facto mas só somos chamados a pagar. Exatamente. Só somos chamados a pagar. Era essa a questão. E depois há pessoas que continuam impunes, e eu não tenho, por exemplo, problema nenhum, toda a gente sabe que eu sou do Benfica, mas não consigo admitir que um homem como o Luís Filipe Vieira continua a não pagar as dívidas que tem. Já somos dois. Não consigo conceber. E mais, não consigo conceber que o Dr. António Costa faça parte da Comissão de Honra. Agora já não faz. Mas pelos vistos terá sido o próprio Luís Filipe Vieira a tirá-lo da Comissão. Provavelmente, enfim, numa situação arranjada. Numa situação arranjada. Porque o Dr. António Costa diz: bom, mas o cidadão não tem nada a ver, eu sempre fui apoiante de fulano. Isso não é bem assim. Não pode aliás, ser assim. Aliás, aquilo que não servia para ele, serviu para pôr João Soares a andar, não é? Literalmente. Exatamente. E repare, toda a gente conhece a ligação política que há entre o engenheiro Sócrates e o Dr. António Costa. Que eu saiba, o Dr. António Costa nunca visitou o engenheiro Sócrates na prisão. Em Évora, exatamente. Na prisão. Preservou já para não se confundirem as situações. Preservou o seu capital político, preservou. É justo. Se ele depois também não quisesse apoiar o Luís Filipe Vieira à candidatura. Estamos a falar de coisas diferentes. O Benfica não... Sim, mas quer dizer... Mas a paixão clubística leva-nos às vezes a fazer coisas estranhas, não é? Exatamente. Quer dizer, não é possível. Portanto, primeiro que tudo, não se pode mentir às pessoas, tem que se dar o exemplo, tem que se ter um código de conduta, de facto, que seja também auditado pelas pessoas. Isto é, se alguém um dia me disser assim: ok, o senhor agora é Presidente da Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal decidiu que a sua casa vai ter um jardim à sua frente. É assim, eu não posso estar nessa Assembleia Municipal. Se a Câmara algum dia decidisse uma coisa dessas, eu não posso participar de uma coisa dessas. Não é justo. Não é justo, porque provavelmente as casas de cabeceiras não irão ter um jardim à frente se eu decidir ter isso em minha casa. Quer dizer, eu não posso ter esse benefício da política. Não posso. O benefício que eu tenho da política é servir. Servir. Isto não tem nada a ver com o facto das pessoas não terem ambição. Eu acho que as pessoas podem ter ambição de serem Presidentes de Câmara, podem ter ambição de serem Primeiros-Ministros, podem ter ambição de serem Secretários de Estado, podem ter ambição de serem vereadores, podem ter ambição. E é justo que a tenham e é bom para a política que a tenham. Pessoas que estejam lá, por favor, não queremos dessa gente na política, porque de facto são as pessoas para quem tudo isso serve, não é? Eu acho que é justo que as pessoas tenham ambição. Agora, a ambição é de servir. E isto também é recorrente de dizer: eu não preciso da política para viver. Também estou convencido que nada na política me vai fazer pensar de uma forma diferente do passo que dei, porque estou na política de cara levantada, toda a gente sabe quem eu sou, de onde venho, de que é que eu vivo, com quem vivo, etc, etc. Portanto, isso tudo é auditável. Eu, de alguma forma, sou uma figura pública, não no sentido de uma grande figura, mas sou uma pessoa que toda a gente conhece, sim. Toda a gente sabe o que é que eu faço, onde estou, exatamente, onde vivo. Bom, digamos, e volto a dizer, seduzido pelo projeto que me foi apresentado, seduzido pelas ideias e seduzido sobretudo pela construção. E voltando àquilo que estava a dizer, em Portugal, para o bem e para o mal, as coisas acontecem sempre 4 ou 5 anos, há sempre uma dilação, acontece sempre primeiro noutros sítios do que noutros. O Partido Comunista francês era o líder da classe operária, era o partido que defendia.
Quando o Partido Comunista Francês deixou de defender os trabalhadores e passou a defender as pessoas que estavam nos sindicatos, se esqueceu para que é que existia e quem devia servir, apareceu um senhor chamado Le Pen, que começou a dizer coisas que diziam respeito aos trabalhadores. A questão de imigração, a questão do politicamente correto, a questão de não se atacar. Como é que é possível, por exemplo, em França, haver um homem que nas mesquitas está a dizer mal do sistema francês e que tem 6 mulheres, mas como em França só pode ter uma, as 5 são mães solteiras. Todas elas recebiam. E o homem recebia 28 mil euros do Estado francês para dizer mal do Estado francês. Não é possível. Não é possível. As pessoas têm que politicamente correto não existe. Alguém diz que politicamente correto é a gente acreditar que é possível pegar num bocado de trampa pelo lado limpo. Uhum. Não há lado limpo num bocado de trampa. Isto é mentira. O problema é que, exatamente, se olharmos, já que utiliza essa expressão, poderíamos, enfim, apelidar Jean-Marie Le Pen de trampa, que acabaria por ser posto de lado e foi a filha a assumir depois o partido, que ainda se torna mais perigosa que ele. Não é? Exatamente. Portanto, porque tínhamos uma coisa má, ficamos com uma duplamente má. Exatamente. Venho aqui parabenizar André Ventura, que é uma coisa... E André Ventura... Mas se nós vimos, em França isto já acontece há muito tempo. Exatamente. E são muitos dos operários, e nós vimos, por exemplo, no movimento dos coletes amarelos, que havia reivindicações que vinham da classe operária. Exatamente. Os todas elas foram de facto afastados. Completamente. Porquê? Porque os sindicatos deixaram de servir as pessoas, passaram a servir-se a eles próprios. Não é possível. A política tem que ser serviço público. Um grande homem em Portugal, chamado Essa de Queiroz, dizia na brincadeira que na política, como no rabo das crianças, as fraldas e os políticos deviam ser mudados ciclicamente, pela mesma razão. Não estou a querer ofender ninguém, porque eu próprio, de alguma forma, sou um ser político. Exatamente. Sou um ser político, portanto não estou, mas nós temos que ter a coragem de dizer que a mudança também é boa. Não a mudança pela mudança. Obviamente que não, e não podemos condenar um partido no poder a ter que ser mudado pelo simples facto de que tem que ser mudado. Exatamente. Tem que ser mudado. Mas aquilo que as pessoas têm que pensar é que, provavelmente, se um partido não desenvolver, se não for capaz de se recriar, não for capaz de mudar ele próprio e dentro dele próprio, provavelmente aquilo que vai acontecer é termos muitos chegas. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Há uma radicalização da vida pública, há uma forma agressiva de ver a política e perigosa. Não tenham dúvida. Era aí que eu queria chegar, porque as pessoas com mais idade recordam-se de facto do que é aquilo que eu costumo dizer a alguém: vejam como é que o Hitler chegou ao poder. Exatamente, ele ganhou eleições. Democraticamente, não era alemão, portanto e foi eleito, portanto, as pessoas, mas a ideia que eu tenho, Sr. António, para terminarmos a nossa conversa, até porque gostaria de continuar, mas temos aqui já ultrapassamos aqui o tempo, mas algumas pessoas vão, de facto, na sua insatisfação, virando-se para o outro lado, porque acham que os partidos ditos tradicionais estão a desaparecer, estão a perder o seu lugar no espectro político, e isto é perigoso para uma democracia, como pode ser perigoso para a França, pode acontecer a Portugal. Exatamente. Temos o caso da Hungria, temos o caso da Polónia, por exemplo, não precisamos de ir muito longe. Até porque muitas vezes, na essência, há razão. Sim. Há razão. Não é? Na essência, há razão. Depois, a forma como ela é habilidosamente trabalhada e aquilo que se pretende atingir, isso é que está errado. Exatamente. Isso é que está errado. Mas muitas vezes já é tarde. Mas o povo consegue ser enganado novamente. Pode não ter sido bem servido pelos partidos tradicionais, mas ainda será mais mal servido por este conjunto de ideias, sejam eles quem forem. Certamente que sim. E aquilo que é o meu apelo, e porque também compreendo que temos que terminar, aquilo que é o meu apelo... Mas vamos ter seguramente a oportunidade para voltar a conversar, porque esta conversa é deliciosa, diria eu. Eu agradeço-lhe o elogio, mas é assim, aquilo que eu acho que as pessoas devem fazer é ouvir toda a gente. Ninguém fica comprometido
ninguém fica comprometido por conversar comigo, como ninguém do PSD fica comprometido por conversar com o Sr. Alves, com o Engenheiro Barreto, com qualquer outra pessoa do PS. As pessoas devem ouvir e devem comparar. E não há pior erro do que a falta de informação. É sempre bom ouvir coisas novas. É sempre bom ouvir. E aquilo que eu faço, aquilo que é o meu apelo, aquilo que no fundo me quer tornar diferente é: vamos ouvir os outros. Vamos ouvir-nos a nós próprios, mas vamos ouvir os outros. E vamos falar para toda a gente. Aqueles que quiserem aderir ao nosso projeto são bem-vindos, são todos bem-vindos. Nós partimos para esta candidatura com uma vontade de mudar, com uma vontade de ganhar. Não tenho nenhuma limitação de ambição em termos eleitorais. Portanto, nós não vamos para eleger um deputado, um vereador, nós vamos para ganhar a Câmara. O povo dirá se temos razão ou não temos. Aquilo que vamos fazer diferente é que, em vez de falarmos para o PSD e para as pessoas tradicionalmente do PSD, vamos querer falar para muito mais gente. Vamos criar candidaturas que vêm de baixo para cima. Temos um grande empenho em primeiro criar listas nas freguesias e só depois nos preocuparmos com... Obviamente que as pessoas perceberão que, de alguma forma, também os líderes condicionam algumas escolhas, não é? Sem desprimor para qualquer outra pessoa, dificilmente alguém me convenceria como me convenceu o engenheiro Manuel Teixeira. Mas isto não significa que as coisas que criaram para mim... Eu não escolhi ninguém para a minha lista da Assembleia Municipal. Ninguém. Obviamente que também sou ouvido e também eventualmente sou tido em algumas escolhas, mas respeitando, sobretudo, a vontade das freguesias. Se a vontade das freguesias... Por exemplo, se a vontade da freguesia do Arco de Baúlho fosse escolher o Dr. Jorge, mas as pessoas, e eu eventualmente achasse que seria melhor outra pessoa qualquer, por exemplo, o Dr. Barata, eu diria: as pessoas do Arco escolheram o Dr. Jorge, é o Dr. Jorge. Se as pessoas do Arco disserem é o Dr. Barata, é o Dr. Barata. Se as pessoas disserem outra pessoa qualquer, é a vontade das freguesias que vai construir. Porque no fundo é isto que torna sólido um projeto, porque há uma força que vem de baixo. Muito bem. Sr. Doutor, gostaria muito de continuar esta conversa. Nós começamos inicialmente por abordar aqui temas de saúde, porque tinha que ser e porque tê-lo aqui é sempre muito bom, até porque como médico também. Mas, acima de tudo, agradecer-lhe esta sua conversa, este pensamento final, e não só, mas principalmente esta parte final, porque, de facto, nos leva a tomar muitas reflexões. Vamos continuar a conversar brevemente. De qualquer forma, ficou aqui este aspecto importante, que é a deixa para o engenheiro Manuel Teixeira, com quem estarei cá para a semana, para que ele nos explique como é que o projeto dele o convenceu a chegar aqui, que é sempre muito bom, e é naturalmente muito bom de saudar o regresso do PSD à vida política, porque, independentemente das nossas opções políticas, faz falta a democracia. Portanto, eu penso que Cabeceiras de Basto ficou mais pobre nas últimas eleições com o desaparecimento, porque esta é a verdade, do PSD. Esta sigla desapareceu e as pessoas não gostaram disso, portanto muita gente ficou, eu diria, insatisfeita, e se calhar alguns até optaram por outras votações que não seriam aquelas que o PSD estaria à espera, mas essa é uma outra leitura. De qualquer forma, só para terminar, convicto de que esta sua candidatura, este regresso à política, o reaparecimento ou renascimento do próprio PSD, é bom para a democracia em Cabeceiras de Basto? Obviamente que sim. Aliás, como seria se eventualmente aparecesse uma candidatura do CDS, como seria se aparecesse uma candidatura que não apareceu no passado. A possibilidade de haver uma coligação com o CDS costuma ser uma pergunta para o engenheiro Manuel Teixeira. É uma pergunta para o engenheiro Manuel Teixeira, porque, de facto, e para a Comissão Política, exatamente, não é? Digamos que eu acho que os partidos fazem falta. Não estou a excluir de maneira nenhuma e tenho o maior respeito pelos independentes por Cabeceiras, porque eles corporizaram uma oposição e fizeram um trabalho. É discutível algumas opções, eventualmente haverá quem não concorde.
voltando à questão da coligação ou do não aparecimento de listas do PSD no passado, eu fui inicialmente contra, mas como também não era capaz de corporizar nenhuma alternativa, aceitei a vontade. Exatamente. Não tinha capacidade de corporizar uma alternativa em nome do PSD. Mas a esta altura percebe-se que foi um erro. Sim, obviamente. Para os dois lados. Sim, para o próprio IPC. Também penso que sim. Mas penso que os partidos fazem falta. Acredito que, de facto, independentemente do resultado, as pessoas compreendem que o espaço do PSD existem cabeceiras como existe no resto do país, mesmo para as pessoas do PSD que discordam de algumas das posições do Dr. Rio, nós temos que compreender que haverá um espaço para tudo na política, e numa altura em que o país está, de facto, numa situação extraordinariamente difícil, provavelmente, e por muito incompreensível que possa ser para os chegas e para quem gosta do bota abaixo, existe um espaço para combate político, e o PSD faz falta no combate político. Deixe-me só terminar agradecendo-lhe a oportunidade de vir aqui. Também foi um prazer conversar consigo. Já nos conhecemos há muitos anos, e é fácil. Eu, quando vinha para aqui, pensei, o que é que eu vou dizer? Mas da mesma maneira que com a Fernanda as ideias fluem, vão fluindo de uma forma natural. Nada disto que eu disse é pensado ou veio escrito. Portanto, isto é no fundo esta é uma conversa informal. Exatamente. Mas que eu penso que foi rica, quer da sua parte, quer da maneira como abordou e como introduziu, e foi variando alguns temas, quer da minha parte, porque de facto isto sou eu ao natural. Muito bem, e eu sei que assim, até conheço o Dr. Manuel Sá Nogueira há muitos anos, ouvi muitas vezes de facto essa sua participação nos programas da Fernanda, e eu próprio tinha alturas de estar em qualquer lado e parar e ouvir de facto e lembrar-me de uma série que era o Médico de Família, e portanto era aquela proximidade que havia com as pessoas, e de facto, como o doutor disse muito bem, infelizmente o tempo não volta atrás e às vezes não temos tempo para muitas outras coisas, mas a vida também é feita de recordações, e acima de tudo, como o Dr. Manuel Sá Nogueira disse muito bem, este sou eu, este foi o senhor, portanto foi um prazer enorme tê-lo por cá. Vamos voltar a conversar para já. Eu espero que sim, estarei sempre disponível. Para a semana, isto é um prazer. Exatamente. Para a semana que vem teremos aqui o engenheiro Manuel Teixeira, onde, enfim, vamos tentar perceber qual foi o truque usado para o conseguir convencer, porque esta era uma candidatura que o Dr. Manuel Sá Nogueira sabe há bocadinho quando lhe falava na possibilidade de ser candidato à Câmara, e o Dr. Manuel Sá Nogueira confirmou efetivamente que as pessoas também lhe têm dito que era aguardada, portanto não é nada que fosse impossível, portanto as pessoas aguardavam de facto por isto, pela sua intervenção política, não é? Tem consciência disso? Tenho e expliquei e explico de uma forma, eu penso que sou mais útil, até posso estar errado, penso que sou bastante mais útil na Assembleia Municipal, e participando e empenhando-me, e, enfim, dando no discurso de aceitação no PSD, eu dizia que revejo-me no projeto, revejo-me e espero que um dia as pessoas também se possam rever em mim. Rever em mim não no sentido de me copiarem, nem de eu ser um exemplo, mas de aquilo que eu digo, no fundo, é participação cívica, que eu penso que a ninguém pode ser excluído desta participação cívica. Pode ser de uma forma muito simples, votando. Preocupa-me a questão da abstenção, preocupa-me a questão do alinhamento. Quer lá saber, qualquer pessoa me serve, eu não acredito nada disso. Não, se as pessoas não acreditem, vão à luta, vão mudar, ajudem a criar ideias novas, imponham pela sua presença, pela sua participação, que haja o surgimento de ideias novas. É isto que eu espero, é isto que eu acredito, e é aquilo que, no fundo, me traz de novo à política. Doutor, voltaremos a conversar em breve. Um abraço muito grande, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Rádio Voz de Basto.